Jerusalém, capítulo 12, aqui vai dizer que vai haver uma grande batalha no céu, Mihael, em hebraico, né? Se você fala Miguel, aí é português. Michael, Michel, você está falando em inglês, né? Mas o correto é Mihael, né? O arcanjo. Esse arcanjo, chefe dos anjos, vai derrubar o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acusador. Diabo quer dizer acusador, Satanás adversário, demônio atormentador, né? Mas será expulso definitivamente do céu. Mas Isaías 14, Ezequiel 28, fala da queda? Fala. O primeiro pecado não foi na terra, foi no céu. Na terra foi Isha, Eva, a mãe de todos os viventes, fazendo sexo com um animal chamado serpente, que tinha coluna cervical, mãos, pés. Como falou William Myron Branham, a serpente era um homem pré-histórico, né? É o elo perdido entre a humanidade. E a humanidade não descobre, acha que o pecado foi comer maçã, quanto que foi uma relação sexual. Claro, a virgem Eva, Isha, a mulher Isha, no hebraico, foi seduzida, né? E ela é expulsa do jardim com Adão, e ela sai do jardim do Éden carregando dois filhos. Um da serpente, o Caim, que em Bereshit, Gênesis 5, não aparece na genealogia de Adão, portanto ele não é filho de Adão, mas em Gênesis 3,15 o Criador diz quem é o pai de Caim. É a serpente. E amaldiçoa o animal que era erecto e vira um ofídeo, um réptil. Se torna em um réptil, né? Mas gerou filho em Eva. Naturalmente falando, presta atenção, naturalmente falando, o pai de Caim é a serpente. Espiritualmente falando, o pai de Caim é Satanás, porque Satanás estava no Éden. Ezequiel 28 fala o querubim, né? Ungido, só que agora é um querubim caído. Querubins têm quatro rostos, quatro caras, de leão, de touro, de homem e de águia. Dá para enganar, não? Um anjo com quatro faces, quatro rostos, quatro caras. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, mas é querubim. Inspira, revela, fala em sonho, dá visão, dá interpretação, das escrituras, mas é tudo errado. Simplesmente tudo errado, né? Ele interpretou, não usou a serpente, inspirou a serpente. Que a serpente, você vê um papagaio, um gorila, um macaco, a serpente era muito mais evoluída, falava, parecia mais com o homem do que o gorila, o macaco, o chimpanzé. E estava inspirada por Satanás, como os pregadores hoje. Hoje, os missionários, bispos, apóstolos, presidentes de igreja, profetas, tudo inspirado por Satã, o adversário. E prega bonito, né? Marco Feliciano, Gesiel Gomes, Gilmar dos Santos, Napoleão Falcão, o Idecaso Takayama, né? Abílio Santana. Isso aí sacode auditório. Sem falar que os protestantes também têm grandes anjos de luzes. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, Caio Fábio. Isso aí já está pregando que não é pecado um homem fazer sexo. Homem com homem, porque diz que quem ama cumpre a lei. Olha que interpretação. Se um homem ama um homem, é homossexual, e vive homem com homem, não é pecado, porque quer dizer,
Ele diz que quem ama cumpre a lei. Não tem nada a ver, está torcendo, dando sentido contrário às escrituras. Ainda tem o Paulo Júnior, né? Cada grupo, seja católico, seja protestante, cada ala, cada igreja tem seus grandes pregadores, pentecostais, deuteropentecostais, e mesmo entre os neopentecostais, né? Você não vê muito o Valdomiro pregar na Assembleia de Deus, na Batista, mas aqui é acolá prega, né? É universal, neopentecostal, mundial, internacional, é que não dá vez para ninguém, né? São grupos neopentecostais fechados, né? Mas eles têm seus grandes anjos de luzes, inspirados, né? Pelo querubim caído. Então lá no Éden foi isso, lá, Isha, ela é expulsa do jardim com Adão, o homem, e ela sai com 2 filhos gêmeos na barriga, né? Caim da serpente, materialmente, né? O pai é a serpente, espiritualmente é Satanás. Abel, materialmente o pai é Adão, espiritualmente o pai de Abel é Deus. Aí a terra tem essas 2 sementes, essa genealogia, né? E aí é uma chuva de interpretações, né? Outro dia eu estava ouvindo uma que era um absurdo. Não é um absurdo dizer que Eva é o corpo, Adão a alma, que nunca existiu Adão, e Eva e Adão, Adão e Eva é alma e corpo, é o mesmo ser, e o Caim seduziu Eva e gerou um filho em Eva, interpretação maluca, entendeu? E vai falar de Abel, outra interpretação. Não tem pé e não tem cabeça, gente. Não houve incesto. Simplesmente ele matou seu irmão Abel, filho de Adão. Adão ficou sem semente, por isso que Sete, Eva vai dizer, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim matou Abel. E Caim matou Jehoanã, você chama de João. O apóstolo Jehoanã diz que é porque Caim era do maligno, né? Ele não virou filho do diabo depois que ele matou Abel. Mas ele mata Abel porque ele já nasceu filho do diabo. Ele já era do maligno. Veja que o próprio Criador apareceu, Jeová apareceu a Caim, diz, o pecado já está à porta, né? Não se deixe dominar pelo pecado. Eu conheço a intenção do seu coração, Caim. Se você fizer, você vai pagar caro. Depois você vê que quando ele derrama o sangue de Abel, o Criador vem de novo. O Criador tinha avisado, não faz isso. E ele fez. Depois o Criador veio e disse a Caim, onde está teu irmão Abel? Aí o Caim respondeu mal ao Criador, eu sou o guarda do meu irmão, o vigia do meu irmão. Eu tenho que saber onde ele está respondendo mal, né? E o Criador disse, o sangue de Abel clama a mim, né? Está clamando por justiça. Aí ele não pôde esconder. E ouviu as palavras do Criador dizendo, você agora é um maldito, Caim, um vagabundo, um fugitivo será sobre a terra. Foi amaldiçoado. O que Deus não fez com Eva e Adão, não amaldiçoa. Dá dores de parto para Eva, teu desejo será para o teu marido, que ela desejou a coisa errada, né? Teu marido te dominará. Adão, o Criador, não pode amaldiçoar um filho. Ele diz, maldita é a terra por tua causa, Adão. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. E você, com o suor do teu rosto, você vai conseguir a comida, o alimento, né? O pão, né? A partir de agora. Né? Você vê, não lança maldição. Lança consequências sobre o pecado de Eva, o pecado, a transgressão da lei. Né? A lei já existia lá. Gênesis 2,16, coma livremente de todas as árvores do jardim do Éden, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque se dela comeres, certamente morrerás, porque tu és pó, e ao pó tornará. Essa era a lei. Não tinha 613 mandamentos, como o profeta Moisés, Moshe, trouxe 613 mitzvot, né? Para o povo de Israel. Lá era só esse mandamento.
Com um mandamento, Eva e Adão não conseguiam obedecer. E eu estou a pregar há 3 anos o Evangelho de Paulo. Aqui eu já achei 590 mandamentos, 590 pontos. E tem que obedecer. E não é pesado, não, viu? Porque o Mashiach Yoshua disse, o Filho do Criador, que os mandamentos dele não é pesado. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Fica aí pintando o cabelo, pintando as unhas, pintando os lábios de batom, o rosto de maquiagem. Isso aí é pesado. Esses cosméticos trazem doença. E coloca botox e silicone. Aí morrem, a terra vai comer. A terra não come silicone, né? Implante, né? Tanto de mulher morrendo. Por causa de implante, né? É o empoderamento feminino. Ou seja, e os mandamentos do Criador não é pesado, né? Porque tem a ver com santidade. Santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? E fique claro isso, né? Aí está aqui, esse dragão vai ser expulso, né? Vai ter até um trono na terra, o trono dele é na Turquia, né? Apocalipse 2:13, eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, do dragão. Por 42 meses, 3 anos e meio, o dragão dará seu trono à besta, que vai receber autoridade e poder de 10 chifres, 10 reis. Pode ser o BRICS, porque depois da Liga das Nações, na Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, veio a ONU, a Terceira Guerra Mundial nem aconteceu e já está aí o BRICS, né? Se esses 10 reis não saírem do BRICS, Apocalipse 17, em 1 hora, 10 reis darão autoridade e poder à besta. É o trono do dragão, na Turquia. Pérgamo, atual cidade de Bergamo, né? O BRICS vem antes da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial está chegando, está tudo vindo, né? E aí eu estou lendo aqui, né? O dragão é lançado para a terra, o diabo, Satanás. Os céus se alegram, né? Porque mesmo o primeiro pecado ocorrendo na eternidade, o orgulho, Isaías 14, Ezequiel 28, ele quis o trono do Criador, não quis se elevar, ser maior do que o Criador. Lá na eternidade, o primeiro pecado não foi sexo, foi orgulho, exaltação, querer ser maior do que Deus, né? O Mashiach diz em Lucas, e eu via Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. Aí vem a pergunta, e ele não vai no céu mais não? Claro que vai. Lê o livro de Jó. Ele vai lá fazer acusação, é acusador. Essa sessão de acusação, o diabo quer dizer acusador, isso aí só termina com essa batalha de Apocalipse 12 aqui. Aí já acontece o arrebatamento, Satanás cai para a terra, o dragão, já começa a grande tribulação, um homem na terra receberá a plenitude de Satanás. Você lembra que Satanás, olha, eu estou pregando aqui, eu estou olhando aqui ao vivo no YouTube, eu não tenho uma pessoa assistindo, por enquanto, não. Mas eu estou pregando como se eu estivesse pregando para 1 milhão de pessoas, entusiasmado, não? Então você lembra que depois as pessoas vão ver o vídeo, né? A live, né? Que no deserto Satanás ofereceu os reinos do mundo a Yehoshua Mashiach, se ajoelhares perante mim, prostrado, me adorares, te darei todos os reinos, a glória do mundo. Vai-te, Satanás! Mashiach respondeu, está escrito, somente ao Senhor Jeová adorarás e prestará culto a ele. Só que Jeová estava dentro do filho ali. Quem vê a mim vê o Pai. Yohanan 14, Yohanan 10:30, eu e o Pai somos um. Que negócio é esse, Felipe? Mostra-me o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não tem como separar, mesmo agora. Apocalipse 3, 22, 21, 22, diz que o Mashiach, Yoshua, o Filho, venceu, subiu ao céu, se sentou no trono
junto com o Pai no trono do Pai. Aí você pensa que é duas cadeiras, dois tronos. Não. O Filho é a imagem invisível do Pai, de Deus. Deus, o Pai é infinito, ninguém nunca viu e nem verá. Só se pode ver o Criador através do Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Não tem como separar. Mesmo depois do milênio, juízo final, lá na eternidade, quando não haverá mais mar, a Nova Jerusalém Celestial, a cidade celeste, vai descer mais ou menos entre 2.300 e 2.500 quilômetros de comprimento, de altura e de largura. Por isso que o mar, os oceanos Índico, Pacífico, Atlântico, vai desaparecer todos os mares para a cidade encaixar. E só a cidade tem quase entre 2.300 a 2.500 metros de altura. É grande demais, né? A cidade celestial. Estou falando de eternidade, porque no milênio a cidade não desce. Ainda existe o mar, só que Satanás estará preso por 1000 anos. Né? Em uma cadeia de circunstâncias, diz William Marron Branham. Ele não vai poder enganar ninguém, né? Vai ficar 1000 anos esperando a ressurreição da matéria. Suas vítimas estão dentro do inferno e ele aguarda elas ressuscitar. Quando terminar os 1000 anos, aí ele vai arregimentar, juntar dos 4 cantos da terra, o Gog e o Magog, né? E vai contra a cidade amada de Jerusalém, cai fogo, enxofre sobre eles e destrói eles, né? Porque o Gog de Ezequiel 38 está prestes a acontecer. Viu hoje? Segunda-feira? Acho que hoje é dia 14, né? 14 de julho. Donald Trump disse que vai taxar a Rússia de Vladimir Putin com 100% de tarifa. Deu 50 dias. Se a Rússia não submeter ao valentão Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, eu quero falar sobre os Estados Unidos. Vai ser o tema da minha pregação agora. Se o Vladimir Putin não dobrar perante o Donald Trump, ele diz que vai taxar a Rússia 100%. Taxou o Brasil com 50%. Né? Ele já está enviando mísseis Patriot, né? Um míssil de defesa para a Ucrânia. Né? Está entrando na guerra. Né? Eu disse que 5 de novembro, antes do amanhecer, naquela madrugada, no dia da eleição nos Estados Unidos, de 2024, eu sonhei com Donald Trump com um vaso branco, que não tinha tampa e não tinha fundo. Na mão dele, e ele perturbado ali onde eu estava, e perturbou todo mundo. E quando eu pedi para retirar ele, já não estava mais com o vaso branco. O vaso é a paz, né? Não vai conseguir. Aí ele estava agora com uma espada na mão, uma espada grande, né? Uma espada reta, né? Grande, não era uma espada islâmica. Eu falei sobre as duas espadas retas, cristã, e a espada entortada islâmica. Foi aquele sonho com aquele árabe, né? Já contei aqui, né? E já está acontecendo. Tudo já está acontecendo, né? Então, eu estou lendo aqui Apocalipse 12, por isso, alegrai-vos ao céu, depois que o arcanjo Mihael derrubar o dragão, aí termina a intercessão, o sangue do Mashiach, né? Já purificou quem tinha que ser purificado, quem veio para a luz, andou na luz, foi purificado de todo o pecado, colocou as vidas em ordem, pagou o preço, né? Porque tem que renunciar a si mesmo e carregar a cruz. Mas eu já disse que eu não vou estabelecer, adotar a cruz, crucifixo, como o William Branham fez, colocou no carro. E 2 crucifixos, os crucifixos que o William Branham colocou lá no tabernáculo, 2, não era cruz seca, não. Tinha escultura de imagem de homem, né? Mas ele era um profeta. Eu não estava lá. Quando me mostraram a foto dos crucifixos no tabernáculo, eu nasci depois de William Branham. Eu nem me escandalizei, apenas disse, ainda bem que eu acredito em William Branham. O William Branham já tinha morrido. Em novembro, mais ou menos no ano de 1995, eu tinha
30 anos morto e eu nem me escandalizei, né? Porém, eu não vou trazer cruz e eu já expliquei por que eu não vou adotar a cruz. Porque em cima do Brasil já tem uma cruz, o Cruzeiro do Sul, uma constelação. O Brasil é o único país da Terra que tem uma cruz sobre ele, né? Que guiou os navegantes. Cristóvão, Pedro Alves Cabral, muita gente, Cristóvão Colombo, muita gente olhava para o Cruzeiro do Sul. Até mesmo Billy Graham, o evangelista americano, falou que o Brasil tem essa bênção, né? É muito abençoado, né? Quando no Paraguai prega-se sobre a cruz, Uruguai, Estados Unidos fala sobre a mensagem da cruz, Inglaterra, Uruguai, Chile, Canadá, pregadores pregam a cruz, o Brasil tem uma cruz em cima dele. O Cruzeiro do Sul, uma cruz. E ai da terra e do mar. Isso aqui é o começo da grande tribulação, os 42 meses. Porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, nesse tempo aqui, o que ele ofereceu para Yehoshua Mashiach recusou lá no deserto, ele dará ao cavaleiro do quarto cavalo do Apocalipse 6:8, que se chama morte. Esse vai aceitar, vai montar no cavalo esverdeado, verdoso, a religião do Islã, né? Vem do norte de Israel, é um chifre pequeno, e se torna besta. A Turquia está no norte, a Síria está no norte, o Líbano está no norte de Israel. É de um desses 3 lugares aí. Lembrando que a Turquia vai ser onde vai se estabelecer o trono da besta, o trono de Satanás, né? O trono do dragão. A Síria, Damasco e Israel, Isaías 17:1 diz que Damasco será destruída. Muito provável que seja bomba atômica, né? E aonde que essa besta, antimachia, chifre pequeno, vai estabelecer seu trono? Lê Daniel 11, 43, 44, 45, diz que ele estabelece as tendas do palácio dele entre o mar Mediterrâneo e o Monte Sião, lá, o Monte Moriá, o Monte do Esplendor, o Monte Santo. Vai para Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém! Vai se sentar no terceiro templo. Profecia de Paulo, 2 Tessalonicenses 2:4. O filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, se sentará no templo de Deus e vai obrigar todo mundo a adorar ele. Quem não adorar vai morrer. É daí que vai vir a imagem da besta. Ô, André Luiz Nunes, isso tem a ver com Iá? Claro que sim. A Iá já estão dizendo que ela veio interagindo o ano passado. Esse ano ela está aprendendo a mentir, né? Para levar vantagem. Ainda tem 2026. Eles estão avisando que em 2027 ela toma consciência total, né? E é por isso que os Estados Unidos querem as riquezas do Brasil. Não viu aqui o Paraguai acusando que o Brasil espiou, a ABIN espiou o Paraguai e estava havendo um racha lá no Paraguai, Foz do Iguaçu, Brasil e Paraguai, e o Marco Rubio, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, entrou lá nessa guerra, lá nessa discussão, querendo a energia de Itaipu para alimentar o quê? Alimentar a IA, a inteligência artificial, que Elon Musk, diz que está brigado com o Donald Trump. Mas pode ser apenas um teatro, né, entre Trump e Elon Musk. O homem, politicamente falando, mais poderoso da Terra, Donald Trump, e o homem mais rico da Terra, Elon Musk da Tesla, Neuralink, Starlink. Que no Tennessee, em Memphis, né, botou o nome de Memphis, né? Eles que estão criando um deus lá no Tennessee, em Memphis. Agora vai ver lá os processadores, os computadores, você vê se no Tennessee lá a IA do Elon Musk não suga toda a energia do Tennessee. Eles dizem, quando a IA for ligada, só a energia elétrica, ela vai consumir 99,9% da energia. Porque são supercomputadores, né? Processadores, e precisa de água para resfriar, precisa de energia, né? Então, tudo isso está vindo. Eu disse que
A marca da besta tem a ver com tecnocracia. Tecnocracia. Essa empresa aí que o Peter Thiel, junto com o Elon Musk, os dois fundou a PayPal, mas a palantinha é do Peter Thiel que estão trabalhando para o Pentágono. A CIA com a empresa dele, rastreia tudo, né? Localiza todo mundo, colhe todos os dados, né? E todo mundo tem que ter identidade, CPF, tem que estar associado lá, ligado lá, afiliado à Previdência. Não tem como, né? Hoje, no mundo, alguém está vivendo aqui, só se for indigente, morador de rua, sem documento nenhum, sem certidão de nascimento, CPF, identidade. Mas bastou estar cadastrado, pronto, já está rastreado, né? Mais tarde a tecnocracia vai controlar tudo a IA. A IA não é a besta, mas vai ser um instrumento que a besta vai usar. A besta é um homem, gente. O homem do pecado. O filho da perdição. Quem disse isso não foi eu, foi Paulo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leia lá para você ver. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele só vai ter 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias. Né? Ele vai ter que trabalhar frenético, sem parar. Né? Vai usar IA. Né? Aqui. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher. Quem é essa mulher? Que dera à luz o filho varão. Essa mulher é Israel. E a nação de Israel existe hoje, graças ao brasileiro Oswaldo Aranha, que dia 25 de novembro de 1947 viu que Israel ia perder na eleição na ONU e mandou os chanceleres prorrogar os discursos para ganhar mais dias. E no dia 27 de novembro ele ganhou mais dias. Então ele mudou o voto da França, de outros países. Israel voltou a ser uma nação, a figueira de Matitial, Lucas dos Evangelhos floresceu. Tem 77 anos hoje. A figueira, Israel, a mulher. Mas nem todo Israel vai ser salvo. Não? Nem todo Israel vai receber o selo de Deus, o selo do Criador na testa, que é o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Leia Apocalipse 14. Os 144 mil virgens nunca fizeram sexo com mulheres íntegros. Não havia mentira na boca deles, porque esses rabinos mentem demais. Hoje, através da internet, você vê rabino pregando, aí você agora descobre que eles creem em reencarnação. Isso é espiritismo, gente. Isso é demoníaco, é diabólico, é satânico. Pregar a reencarnação. Quanto que em Hebreus 9, 27, Paulo diz, aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte vem o julgamento. Daí você vê esses rabinos grandão aqui no Brasil. Graudão, tudo grandão, aqui nazista, sefardista, que segue o Rebbe de Lubavitch de Nova York, né? A qual eles creem que também esse Rebbe foi um Machia, né? Pregando reencarnação. Quem vai engolir isso? Quem vai engolir isso? O judaizante, que vai se circuncidar, seguir o calendário lunar, guardar as 7 festas, vai pagar oferta aí, eu nem sei. E dízimo é só para a tribo de Levi, Hebreus 7:5, né? Mas por dinheiro, quando fala assunto de dinheiro, eu não seguia o Cacu. Cacu não trouxe lá no livro de Levítico, lá, quando eu estava no Cacu, para a gente pagar, nós lá que estava no Cacu, pagar o quinto do dízimo. Quer dizer, quem atrasasse, não pagasse dízimo, ficava devendo dízimo, a igreja do Cacu não orava, tinha que reembolsar, pagar os dízimos que estava devendo, e ainda tinha que pagar um quinto desses dízimos, porque ele achou uma escritura na Bíblia, o Cacu, que além de ter que pagar os dízimos que devia, ainda tinha que pagar o quinto, e agora eu estou pregando que não tem que pagar quinto de dízimo, e não tem que pagar dízimo nenhum. E dízimo quem podia receber era a tribo de Levi, Cohen, o sacerdote. Aí um candango de Brasília, um gaúcho do Rio Grande do Sul, um potiguar do Rio Grande do Norte, um goiano de Goiás, um carioca do Rio de Janeiro, um paulista de São Paulo. O que tem a ver com tribo de Levi, Cohen? Nada.
Mas eles mentem, dizem que o pastor é sacerdote, levita, é sacerdote do Novo Testamento. Sacerdote coisa nenhuma, é um mentiroso. E as custas de dia não tem Ferrari, mansão, fazendão, arranha-céu, apartamentos grandões, são ricos. Não tem que pagar dízimo. Nós podemos dar oferta voluntária e Deus não pede aquilo que você não possa dar. E Paulo diz que cada um deve dar o que você próprio estabeleceu no seu coração. Não tinha lá uma coleta de ofertas voluntárias no primeiro dia da semana lá em Corinto? Não houve lá uma oferta lá que Paulo mandou colher para levar para Jerusalém por causa da fome, que o profeta Ágabo profetizou que viria uma fome e veio. Aí Paulo disse, vamos mandar para Jerusalém, porque a nossa salvação vem dos judeus. Evangelho de Jeruanã, você fala João 4, o quarto evangelho, mas é Jeruanã 4:22, a salvação vem dos judeus, Aldins e Udim. Não vamos deixar a origem, né? A origem não é Roma! Roma! Vaticano! Apocalipse 17, a besta! Fica pregando que a besta é um papa, não? A Bíblia diz que a besta, os 10 chifres, vão aborrecer a grande prostituta, vão comer as carnes delas e vai tomar o tesouro do Banco do Vaticano, as riquezas, as terras da Igreja Católica. Vai empobrecer ela, vai comer as carnes dela, vai deixar ela nua. A Igreja Católica Romana ainda diz assim, vai queimá-la com fogo. Continua pregando o que você acha que é certo. Eu estou pregando Bíblia. Que a besta é um muçulmano, vem do Islã. Um marde, né? Mas os judeus vão ser obrigados a receber. Não, se for, eu vejo o rabino de Nova York pregando, rabino messiano. Não, se for um muçulmano, Israel nunca vai receber. Israel vai receber Jared Kushner, Emmanuel Macron, ou Vladimir Zelensky da Ucrânia é judeu. Se for um judeu, Israel recebe. Gente, a Bíblia fala aí em Daniel 8:9, Daniel 11, 41, 42, Zacarias 14:2. A besta não vai pedir para judeu, hebreu, o povo de Israel receber ela, não. Vai tomar Israel na marra. Vai invadir Israel. Vai violar. As mulheres de Jerusalém vai saquear as casas. Vai mandar metade da cidade de Jerusalém para o cativeiro. Tem esse negócio não. De que se for um muçulmano, Israel não aceita. Não precisa aceitar. Israel vai ser tomado, invadido. Ele vai crescer para o sul, vai tomar o Egito, vai crescer para o leste, o Oriente, aí Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Kuwait, Irã, o Irã vai se submeter a ele. Até na África do Norte a Bíblia diz lá em Daniel 11:40, os líbios se porão aos seus pés, vai se submeter a ele. Ele vai tomar esse leste, o Oriente todinho, vai crescer para o sul e a Bíblia diz assim, e ele vai se apoderar da terra gloriosa de Israel. Ele vai invadir, ele vai penetrar. Erdogan quer fazer isso. Jolani, Abu Muhammad Jolani, que era da Al-Qaeda, até dezembro a cabeça dele valia 10 milhões de dólares, porque era terrorista, do HTS, mas agora mudou de nome, Ahmed Al-Shara. E Donald Trump e os Estados Unidos perdoou, tirou os 10 milhões de recompensa e ainda levantou, suspendeu as sanções da Síria. Mas não vai adiantar nada. Isaías 17:1 diz que Damasco vai virar lixo, escrombo. A grande capital de Damasco vai ser destruída. E os muçulmanos ficam pregando ao Corão, dizendo que o Mahdi e Isa, Jesus, os dois, Mahdi e Isa, que é Jesus no Corão, vão aparecer na grande mesquita de Damasco. E Isaías dizendo, Damasco vai virar escrombo, lixo, vai ser destruída. Eu acho que é uma bomba atômica, Uma bomba atômica. Ou seja, tem tanta profecia da Bíblia que a engrenagem já está começando a movimentar agora, E eu estou lendo aqui, o dragão pôs-se a perseguir a mulher. Israel. Não é a Virgem Maria, como diz os católicos. Que dera a luz o filho varão. Os católicos estão fritos,
Que até, ó, você vê, eu não acredito nesse negócio de terceiro segredo de Fátima aqui em Portugal, a cidade de Portugal, os três pastorzinhos, mas de acordo com o terceiro segredo, os católicos estão fritos. Porque era para os papas, segundo a Virgem Maria lá, e eu não acredito, que seja Virgem Maria, coisa nenhuma, mas para consagrar a Rússia. Aí o João Paulo não fez, o Francisco não fez, o Haskell não fez. Francisco até que tentou fazer, mas era tarde demais. Agora está todo mundo desesperado, porque o terceiro segredo de Fátima é a destruição da cidade das Sete Colinas. Né? E um sacerdote lá, um papa lá, talvez um papa vestido de branco lá sendo assassinado. Né? Agora que os católicos estão fritos, mas vocês saibam que William Branham, na mensagem de escritura na parede, ele diz que a Rússia, com suas bombas atômicas, vai destruir a cidade do Vaticano. É profecia, assim diz o Senhor. Não tem terceiro segredo de Fátima para impedir isso aí. Profecia de William Branham. As bombas atômicas da Rússia vai para Chicago, Washington, Carolina do Norte, Novo México, Califórnia. A Rússia vai destruir os Estados Unidos. Ela é o rei do Norte. Simplesmente ela é o rei do Norte. Né? O dragão pôs a perseguir a mulher Israel, que dera luz ao filho varão. O Mashiach não nasceu, Mashiach Roshua não nasceu em Roma, na Itália, nasceu em Belém, que hoje está na mão dos palestinos. Né? Mas ele nasceu em Belém, lá em Israel, não tem nada a ver com o Vaticano, latim, com letra J, com Jesus. Nada a ver, isso aí é mentira. Isso aí é o Império Romano disfarçado, né? A Roma Papal. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia. O mundo e pregadores interpreta que essa grande águia aqui é os Estados Unidos. Mas o fato dos Estados Unidos colocar um símbolo de águia lá na bandeira americana, com flecha, né? Veja aqui, no dólar, a garra da águia está com flechas. Ou na bandeira americana. Não quer dizer que os Estados Unidos seja a grande águia, não. Não é. A grande águia aqui é Jeová, o Deus Israel. Deus é o Deus hoje das nações. Mas ele não é Deus dos Estados Unidos. Não é ele que governa o presbiteriano Donald Trump. Ou o Senado americano, o Capitólio, a Câmara dos Deputados. Eu vim para falar mais sobre os Estados Unidos aqui nessa hora. O Deus da Bíblia é Deus de Israel, dos hebreus, dos Ihudim, Aldins. Ainda é. Ainda resta 3 anos e meio, 1260 dias das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, para Israel. Ainda não terminou com Israel, não. Ainda que Israel seja os filhos de Israel como a areia da praia, só o resto remanescente, 144 mil. Eu estou citando Romanos 9, 27, Apocalipse 7. 12 mil de cada tribo. Israel tem lá seus 10 milhões, uns 7, 6 milhões fora de Israel. Ele tem número suficiente para Moshe e Elias aparecer lá. É claro que precisa da construção do terceiro templo, senão Elias e Moisés não aparecem. Eliahu e Moshe não aparecem. Precisa do terceiro templo, senão o arrebatamento não acontece. Está tudo girando em torno do terceiro templo. E é o maior desejo de Israel hoje. Todo esse ataque no Irã, no Líbano, no Iraque, na Síria, em Gaza. Isso aí, na Palestina, né? Um holocausto. Uma limpeza étnica na Palestina, do grande Israel hoje. Só que esse grande Israel aí não é o mesmo de 1945 do holocausto. Aqueles judeus morrendo lá, 6 milhões, nas mãos, nas câmaras de gás, do Joseph Mengele, que morreu aqui no Brasil, o médico alemão, e do Adolf Hitler. 80 anos depois de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, esse Israel hoje, de Benjamin Netanyahu, do Likud, da política de Israel, é mundano, mas eu devo dizer o que a Bíblia diz. Tem 144 mil aí dentro de Jerusalém. Lê Ezequiel 9, 4. Eles não estão no Brasil.
Não estão na Bolívia, não estão no Brooklyn, em Nova York, lá. Só os Estados Unidos tem 5 milhões de judeus. Dizem ser judeus. A Bíblia diz que eles estavam em Jerusalém quando chegou o selamento, na fronte, na testa, o nome do Cordeiro, Apocalipse 14, o nome do Pai. Eles estavam lá em Jerusalém gemendo e chorando por causa das abominações cometidas na cidade de Jerusalém, onde tem caravanas, peregrinação, idolatria. A Bíblia diz que o profeta Elias e Moisés, as duas testemunhas, morrerão, seus corpos não serão enterrados, ficarão prostrados lá na grande praça, na grande praça onde Nosso Senhor foi crucificado e que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito. Olha o nome que eu não dá para a grande praça onde vai morrer, lá em Israel, Jerusalém. Elias e Moisés, e quando eles matarem Elias e Moisés, 3 dias e meio, o mundo todo é a internet, né? Uns darão presente uns aos outros, porque esses dois profetas abriram o sexto selo, cumpriram o sexto selo, trouxeram as 7 taças, judiou da terra, flagelou a terra com praga. Nesses dias aí é provável que nem chover chuva. Nem cai chuva e orvalho, 3 anos e meio. Isso já aconteceu quando o profeta Eliahu, nos dias de Jezabel e o rei Acabe, né? Os céus virou um bronze. Bronze quer dizer julgamento, né? Como a Bíblia diz que Machia falou lá no Evangelho de João, acho que é o 2 ou 3, capítulo 2 ou 3, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, eu também serei levantado e vou atrair todos a mim. Todos quem? Todos aqueles Yehoananseis que o Pai me deu. Eles virão a mim, de maneira alguma os lançarei fora. São minhas ovelhas. Eles e elas não ouvirão o estranho. E ninguém há que os arrebate das minhas mãos. São os eleitos, os escolhidos, né, que não podem ser enganados. Vão ouvir a pregação verdadeira e vão crer. Porque a fé, Romanos 10:17, vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Mas veja como Yehoanã chama a grande praça lá em Jerusalém. Vai ter um terremoto lá, matará 7.000 pessoas, um terremoto em Jerusalém. Está na Bíblia aí, lê a Bíblia. Eu estou pregando Bíblia, não estou inventando nada. Chamou de Sodoma e Egito. É porque Tel Aviv não tem o dia do orgulho gay? Antes dessas guerras aí, no dia do orgulho gay, o primeiro-ministro de Israel mandava o exército proteger as passeadas de gays e lésbicas em Tel Aviv e Jerusalém nova, moderna. Todo Israel não faz festa no dia do orgulho gay. Aí cumpriu a profecia. Olha o que Israel virou. Mas por isso que Paulo diz que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o remanescente, 144.000, vai ser salvo. Porque esses que vão ser salvos são virgens, são puros. Nem mesmo fizeram relações sexuais com mulheres, diz a Bíblia. Né? Você acha que sexo é importante? Né? Leia Coríntios 7, né? Veja o que Paulo diz aí. Paulo diz assim, nesse caso, o marido crente ou a esposa crente está livre para fazer o que quiser. Ou seja, não é pecado casar, não? Se o homem é solteiro, a mulher é solteira, é virgem, o homem é puro, não? Agora, se a mulher é crente, o marido é crente, o marido morre, aqui em Coríntios 7, Paulo diz que ela só pode casar 7:31 com um crente, né? Ou seja, casamento misto, o apóstolo Paulo não aprovava, né? Não aprovava casamento misto, tinha que ser crente com crente, né? Você tem esposa? Coríntios 7:27, então, você tem esposa? Aí você responde, eu não tenho. Não tenho não, Paulo, apóstolo Paulo. Então Paulo diz assim, então não procure, você tem esposa, está casado? Você pode dizer não tem e pode dizer tem. Eu tenho, Paulo. Então não procure se separar dela. Só se ela for incrédula, Paulo diz aqui, e não quer viver mais com você, não consente viver, aí nesse caso se separe. Mas não tem segundo casamento, não. Você está ligado à mulher incrédula, mesmo separado dela, até que a morte separe. Né? Você é solteiro? Você não tem mulher?
Tenho não, apóstolo Paulo. Aí Paulo responde aqui, Coríntios 7, 27. Então não procure esposa, não procure casamento. E eu vou dizer o que Paulo está dizendo aqui há 2000 anos atrás. Você está solteiro? Quer um conselho? É o mesmo de Paulo. Não procure marido, mulher virgem. Não procure casamento, homem solteiro. O tempo está breve, o tempo está curto. Estamos às vésperas do arrebatamento, da grande tribulação. Eu não vou dizer que não compensa casar. Se você casar, você não está pecando. Mas é melhor ficar solteiro. As virgens, né? E os homens puros que nunca fizeram sexo com ninguém, o conselho não é nem meu, é de Paulo. Não procure esposa! Não procure casar! Você vai estar se livrando de problemas, aflições, lutas. Que só quem está dentro de um casamento sabe as provas, lutas que existem, né? Dentro de um casamento. Então eu estou dando o conselho aqui de Paulo. Eu sou um homem casado, né? Há 32 anos, né? Paulo diz, os solteiros fiquem como eu, né? Quem já casou não tem como ouvir Paulo. Quem tem esposa não procura se separar dela. 1 Coríntios 7, 27. Quem não casou, não se case não, disse Paulo. Se livre dos problemas. Se casar, não peca, mas vai enfrentar a tribulação, luta, prova. Você não sabe o que você vai enfrentar. Pega só um exemplozinho da mulher de Jó. Quando Jó, sem pecado, passou por aquela doença, a lepra, a mulher chegou nele e você ainda está vivo, ele com um caco de telha, rapando assim no corpo, né, saindo aquela granguena, aquele pus, aquela ferida. Você está vivo, meu marido Jó? Por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre logo? Ali você está vendo o que é casamento, um pouquinho. Você está vendo um pouquinho, né? Embora o Jó lá não ficou com nenhum rancor, nem da sua mulher e nem dos seus. O Eliú lá, o Elifaz, os que estavam dizendo, não, Jó, ninguém pode ficar leproso como você está se não for um pecado oculto. Você pecou, você está escondendo pecado. E Jó disse, eu não pequei, não. Depois Jó teve que orar até pelos seus amigos, né? Essa mulher é Israel, gente. Essas asas da grande águia, tem gente já pregando que é os Estados Unidos que está salvando Israel do Irã, do Líbano, da Síria. Que vai salvar Israel. Vai salvar Israel? Israel tem 90 bombas atômicas ou 200 bombas atômicas. Israel está preparadíssimo para a guerra do Gog. Todo judeu, desde criança, na sinagoga, conhece Ezequiel 38 e 39. Ele sabe que quando a Rússia tomasse a Crimeia, a Geórgia, e agora 20% da Ucrânia, mas a coisa vai pegar mesmo, sabe quando? Quando a Rússia tomar Istambul, a antiga Constantinopla, aí já estará no rumo do mar Mediterrâneo, no rumo de Israel. Os judeus conhecem Bíblia, pelo menos no Velho Testamento. Nesse tempo aqui, não vai ter Estados Unidos como hoje para salvar Israel, não, porque a grande águia que vai salvar a mulher não é a América do Norte, não. E eu vou provar isso mais uma vez. Os Estados Unidos não é a grande águia é Jeová. É claro, Jeová está enviando 2 profetas, Eliahu e Moshe, Moisés e Elias, para os 144 mil, para profetizar lá em Israel para todo mundo. Mas essas 2 asas da grande águia já tem rabino messiânico pregando Yeshua, né? Não Yehoshua, pregando Yeshua. O Talmud deles chama Yeshu, né? Só foi arrancando letra e falando mal. Até hoje eles falam mal de Yehoshua. E agora colocando a cabeça dos outros. Essas 2 asas da grande águia, os Estados Unidos não é uma águia. Eu vou mostrar que os Estados Unidos é um leão. Estados Unidos não é grande águia, não. Os Estados Unidos não é águia, não, gente. É leão. Vou lhe provar que é leão, não águia. Mas lá tem águia na bandeira, tem águia nos estados lá americanos. No Brasil também tem águia, a arpia. Nós temos aqui a águia, a arpia, né? No Amazonas. Já acharam ela no Espírito Santo. É uma das maiores águias do mundo.
Muita gente confunde esta águia com o... Eu anotei aqui, deixa eu achar aqui. Tem pessoas que confundem essa águia com um falcão, um gavião. Porque ela é capaz de pegar um porquinho, um macaco, né? Tem gente que acha que é gavião e até mata essa águia, achando que era um gavião real, né? Tem vídeo aí de gente que matou a águia, a arpia. É uma das maiores do mundo. Então no Brasil também tem águia, como tem águia nos Estados Unidos. Tem águia na Austrália, tem águia no Canadá. Mas a grande águia é Jeová de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Não é os Estados Unidos, não. Porque quem envia profetas, quem vai enviar 2 profetas é Jeová, não é os Estados Unidos. Essas 2 asas aí, as asas de Elias e Moisés. Eliahu e Moshe, que vai salvar os 144 mil. Então tem a arpia no Brasil. Eu já estou falando de águia, eu leio Ishaiah 40, né? Está aqui aberto, né? Não sabes? Não ouviste dizer? Jeová é Deus eterno, Criador das extremidades da terra? Ele não se cansa, nem se fadiga. Sua inteligência é insondável. Ele dá força ao cansado, que prodigaliza vigor ao enfraquecido. Mesmo jovens se cansam e se esgotam, até os moços vivem a tropeçar, mas os que põem a sua esperança em Jeová, a grande águia, renovarão as suas forças, abrem as asas como as águias, correm e não se esgotam, caminham e não se cansam. Quando a águia quer mudar a plumagem, ela sobe mais alto que ela pode subir, esmorrece suas forças, se deixa precipitar, cair contra o atrito da atmosfera do vento. Aí aquela plumagem ruim, velha, vai saindo para nascer nova. Mesmo o bico da águia, que para sobreviver ela depende do bico, ela consegue arrancar ali, dando atrito numa rocha, numa pedra, para fazer nascer o novo bico, se renova. E a visão? Capaz de ver um ratinho, um camundongo. Quer dizer, quanto mais 3.000 metros, né, 4.000 metros, vê um ratinho. Quanto mais alta a águia sobe, melhor a visão dela. Diferente do gavião, do abutre, do corvo, do falcão, do urubu. Se ele tentar subir como uma águia sobe às alturas, ele vai ficar ceguinho. Lá em cima ele vai se desintegrar, ele não tem constituição como a águia tem para ir o mais alto e melhora a visão da águia. E veja que Jeová é a águia. Seus filhos são as águiazinhas. Ele vai salvar o remanescente, os 144 mil israelitas. É ele. É negócio dele, é com ele. É com Jeová. A grande águia, isso não tem nada a ver com os Estados Unidos da América, não, gente. Ela, porém, recebeu, a mulher Israel, as 2 asas da grande águia para voar ao deserto. Ali é a Jordânia, ali os filhos do Edom, os moabitas, os sobreviventes de Amon, né? A Bíblia diz que o único lugar onde a besta, você fala anticristo, o antimachia não vai poder entrar é na Jordânia, em Petra, né? Ela voou para o deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, metade de tempo de um tempo, 3 anos e meio. A serpente, então, vomitou água como um rio, ou seja, os exércitos da besta. Indo atrás atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio do dragão. O rio que o dragão vomitara. Você está vendo? Que no final não é questão de apoio do Pentágono, da CIA, dos Estados Unidos para salvar 144 mil. É Jeová, gente. Ele vai dar um jeito ali. É Jeová. E essa grande águia não é América com Hollywood.
Cinema, podre, panela do inferno de Satanás, que vomita o vômito do diabo dentro das casas, pela televisão, pela internet. A invasão dos Estados Unidos, como pregou William Branham. Ele invadiu com ketchup, short, artistas, né, cinema, e Hollywood é a maior invasão até hoje, né? É a maior invasão até hoje. Gente, de onde surgiu a América do Norte? Os Estados Unidos, você acha que Estados Unidos surgiu de Israel? Os judeus em Portugal, na Europa, eles vieram primeiro para o Brasil. Recife. Você não vê esse chapeuzinho de couro do nordestino? Isso aí é o quipá. É o modelo do quipá que os judeus usam. Até hoje, arqueólogos acham no Pernambuco, em lugares do Nordeste, sinagogas. Né? O Nordeste tem muito a ver com judeus. Acontece que do Recife, judeus foram fundar Nova York. Mas os Estados Unidos já existia. Quando os judeus saíram do Recife para ir fundar Nova York, Manhattan, o Brooklyn, milhões de judeus hoje lá. Como é que os Estados Unidos existiam? De onde vêm os Estados Unidos da América do Norte? Que não é águia, é leão. Ele vem da Inglaterra. Da Grã-Bretanha, né? A Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha tinha 13 colônias no Novo Mundo, lá na Terra, onde é os Estados Unidos hoje. Tudo era colônia britânica. Havia, o Mambrano até conta, havia 13 estrelas na bandeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pertencia à Inglaterra, à Grã-Bretanha, hoje é chamado de Reino Unido. E como foi essa guerra? A guerra da independência dos Estados Unidos foi liderada por George Washington. Hoje a capital dos Estados Unidos não chama-se Washington, D.C., em homenagem ao general lá, o comandante das colônias, que ganhou a guerra, assinaram o Tratado de Paris. Em 1783, George Washington libertou as 13 colônias, já era da Grã-Bretanha. Estados Unidos originalmente era da Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, pertencia ao Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Inglaterra. É inglês. Não fala inglês? Ou fala hebreu? Qual é o idioma dos Estados Unidos para você chamar Estados Unidos de grande águia, rabino? Por acaso Estados Unidos fala hebraico ou fala inglês? Quem fala hebraico é Israel, a terra da grande águia. Atos dos Apóstolos 26:14, enquanto Saulo de Tarso ia para Damasco, foi detido ali, ouviu uma voz, uma luz mais potente do que o sol, e Paulo diz assim, falava comigo no idioma hebraico, em língua hebraica, eu sou Yehoshua, nunca disse que é Jesus. Como que esse tanto de gente tem sonho, visão hoje? Diz que viu Jesus, e ele apareceu para mim, e ele disse que é Jesus. Como? Se na Bíblia, em Atos 26:14, ele fala em língua hebraica e diz a Shaul, que Shaul pergunta, quem és tu, Adon? Adon no hebraico é Senhor. Quem és tu, Adonai? Senhor meu, quem és tu? Olhando uma luz mais forte do que o sol, chegou a ficar cego 3 dias. E a voz respondeu em língua hebraica, não em inglês. Em língua hebraica, eu sou Yehoshua. E de onde que vem Jesus? Ele nunca disse que se chama Jesus. Quem diz que ele se chama Jesus é a Igreja Católica de Roma. Quem colocou o nome de Jesus nele foi Roma, em 1524, quando enviou para a Alemanha o embaixador da Igreja Católica Romana, Jean-Georges Tricino, que modificou em 1524 a fonética da letra I para J. Aí virou Jesus. Mas eu creio que ele ainda se chama Yehoshua. Ele não se chama Jesus. Ele se chama Yehoshua. Eu sou Yehoshua. Saulo de Tarso, a quem você está perseguindo. Seu nome é Yehoshua. E os Estados Unidos, fala hebraico? Donald Trump, descendente de alemão, fala hebraico? Ele fala inglês, gente. O John Biden falava inglês, né? Descendente de irlandês. Esses homens, você vai ver, havia 13 colônias. Quem é o rei? Eu pergunto aqui. Quem é o rei da Nova Zelândia hoje? Charles II, né?
É segundo ou terceiro? Rei Charles. Quem é o rei da Austrália? Porque esses países ainda é monarquia. Austrália, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, o Canadá. Quem é o rei do Canadá? É o rei Charles, do Reino Unido, da Inglaterra. Quem é o rei da Nova Zelândia? É o rei Charles, do Reino Unido, da Inglaterra. Quem é o rei da Austrália? É o rei Charles, da Inglaterra, do Reino Unido, a antiga Grã-Bretanha. E por que ele não é o rei dos Estados Unidos, que já foi colônia? 13 colônias da Inglaterra. Porque George Washington guerreou contra os ingleses lá na Guerra da Independência em 1783 e ganhou a guerra. Aí foi assinado o Tratado de Paris e a América do Norte ficou independente. Embora hoje a América do Norte e a Inglaterra são aliados. Devemos olhar para a América do Norte e ver um leão, não a águia. Porque a bandeira do Reino Unido, vai ver o emblema da bandeira do Reino Unido, é um leão. Todos esses países aí que eu estou citando, Austrália, leãozinho. Nova Zelândia, leãozinho. Canadá, leãozinho. É tudo leãozinho. Do leão, que é a Inglaterra, o Reino Unido. Porém, os Estados Unidos, que era um leãozinho, com George Washington, com a Guerra da Independência. Hoje, os Estados Unidos é um leão tão grande que ficou maior do que o seu pai, que é a Inglaterra. Hoje, a Inglaterra é o leão. Tem bomba atômica. É o leão. Mas o leãozão grandão aí, o valentão, já não é a Inglaterra, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos era um leãozinho, cresceu tanto que ficou maior do que a Austrália, maior do que a Nova Zelândia, maior do que o Canadá, maior do que a Irlanda do Norte, maior do que a Escócia, maior do que o País de Gales. Ô, leão que cresceu, hein? Os Estados Unidos cresceu tanto que ficou um leão grandão maior do que a Inglaterra, do que o Reino Unido. E hoje taxa o Brasil com 50%, taxou a União Europeia, está taxando todo mundo aí. Porque está endividado, está quebrando, o dólar está morrendo. Vai quebrar, é profético. Aí quer taxar para desvalorizar o dólar para ver se paga. Aí já está devendo agora mais de 40 trilhões de dólares, é impagável. Esse leãozão aí, os Estados Unidos, ele tem uma dívida impagável. Ele vai quebrar, gente. Com tudo isso aí que ele tem, ele vai quebrar, gente. Dá para entender? Eu não posso chamar. Eu sei, era o país de William Branham. O William Branham era uma águia. Mas os Estados Unidos era um leãozinho. Virou um leão e agora é um leãozão. Tá marchando para o seu fim. Não lembra? O Império Otomano que derrubou o Império Romano em Constantinopla lá com Constantino IX, em 1400 e tanto. Esse Império Otomano do Islã governou a região lá, o mundo lá, por 600 anos. Aí veio o Império Britânico, leão, né? A Inglaterra. Vai ver a história do Império Britânico, que reinou no mundo 400 anos. É daí que saem os Estados Unidos, das colônias, primeiramente. A Inglaterra dominou o Egito, dominou Israel, dominou o Chipre, os Camarões, né? Nigéria, a Inglaterra, todo país que fala inglês. Não é por causa dos Estados Unidos, não, é por causa do leão. A Inglaterra, na bandeira do Reino Unido, é um leão. E desse leão saiu os fiotinhos. Os fiotinhos do leão. Inglaterra, Reino Unido, foi saindo esses fiotinhos. Nova Zelândia, mas não cresceu igual o Reino Unido, maior do que o Reino Unido. A Austrália também não cresceu, o Canadá também não cresceu, mas teve um país aí, um leãozinho que virou um leão e hoje é um leãozão. América do Norte é um leão. Não tem nada a ver com a grande águia. E é roubar. Não tem nada a ver. Eu vou terminar minha pregação porque ela já está muito clara. Eu ia falar aqui de diversas coisas, né? Você está ouvindo uma nova pregação diferente da que o William Branham pregou, mesmo o Joaquim Gonçalves. Eu estive com ele há 17 anos. Nem ele sabia o que era essa profecia para o Brasil de 25 de novembro de 1960, que do Brasil sairia uma pregação
Não só uma pregação, mas essa pregação seria a salvação para o mundo hoje. A salvação hoje vem do Brasil, depende do Brasil. Isso porque Oswaldo Aranha deu a vitória a Israel e Deus agora dá essa graça, esse regalo, né? O presente agora é receber a pregação da palavra original que vem do Brasil. Que coisa, né? O zumbi, que quem segue Joaquim Gonçalves, Branamismo, Tabernáculo da Fé, são zumbi. Ou seja, Joaquim não deixava ninguém largar ele. Mesmo depois de morto, Joaquim Gonçalves morreu em 2021. Quem está no Tabernáculo da Fé hoje é zumbi. Ainda continua escutando o Joaquim no rádio. Joaquim já morreu. Fica aí ouvindo pregação de quem já morreu. Deixa os mortos enterrar. Seus mortos. A promessa para o Brasil é outra. Aqui tem a arpia, uma das maiores águias do mundo. Daqui do Brasil sai a pregação da palavra original. Ravacuco 2,14. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobre os mares, cobre o fundo do mar. Essa é a palavra da profecia de Shreveport, Louisiana, onde o William Branham estava em 25 de novembro de 1960. Então deve haver águia aqui no Brasil. Deve haver águia aí no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, na Venezuela. Deve haver águia em países. Então voa, águia! Voa, águia! Sai do meio da carniça! Sai do meio das uniões ilegítimas! Voa, águia! Sai do catolicismo, protestantismo, pentecostalismo! Sai do deuteropentecostalismo! Sai das igrejas neopentecostais! Voa, águia! Mostra que você é uma águia! Voa! Voa, mulher águia! Põe o véu na cabeça! Voa, homem águia! Usa vestido, túnica! É hora das águias se manifestarem. Agora quem é zumbi, está morto vivo, dentro de igreja, tem vida física, mas está morto, então continua dentro das igrejas. É o fim se aproximando. Olha, eu vou falar 3 coisas aqui e vou terminar. A posse do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, a posse do Lula e a última posse do Donald Trump, né? Vocês lembram, em 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro estava fazendo um desfile lá no carro, em Brasília, um cavalo sustou ali na hora, deu um surto. O carro do Bolsonaro parou ali. Vocês lembram disso? Isso aí tá apontando, aquilo ali era um sinal apontando para esta hora aí. Esta hora que o Brasil vive, né? Porque o cavalo fez uma confusão no desfile de posse do Bolsonaro. Ele parou o carro do Bolsonaro. E quem é inteligente sabe o que eu estou querendo dizer. Já na posse do Lula, eu observei bem essa última posse dele. O sol brilhou na cara do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Só no Geraldo Alckmin, como ele é maior do que o Lula, grandão, ele ficou com um pedaço do rosto com sol e um pedaço do rosto com sombra, né? Para quem é inteligente sabe o que eu quero dizer, né? Mas o sol brilhou. E na posse do Donald Trump? Bem, ele fez uma coisa ali que eu tinha sonhado com aquilo. Tinha um bolo ali, Melanine, J.D. Vance, a mulher do Trump, a mulher do J.D. Vance, tinha um soldado. O Donald Trump tomou a espada de um soldado. Aquilo não estava no protocolo. E ele começou a dançar ali o rock and roll da América do Norte com aquela espada na mão, não sabendo ele que ele vai ser obrigado a usar a espada. Ele quer o prêmio Nobel da Paz, mas ele vai ser obrigado a fazer guerra. É isso que aquilo ali quer dizer. Ele é um incendiário. Foram sinais aí na posse do Bolsonaro, na posse do Lula e na posse do Trump, né? Eu tô querendo dizer isso aqui para ver se você entende um pouquinho, né? Do que se passa e do que vai se passar. Olha aqui o grande Deus Criador, a grande águia Jeová e seu filho Yehoshua Mashiach possa abençoar esta pregação nesta hora. Amém, né? E amém, né?